Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nós não pegamos nada, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto de romper-se as redes. Amém? Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra é bênção, é viva, é eficaz. Guia-nos através dela e fala conosco nessa noite de uma forma muito especial. É o que nós te pedimos, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Queridos, todos nós temos a tendência de sermos guiados, direcionados por algo ou por alguém. Tem até um ditado popular, muito popular, que quando a gente vai na onda dos outros, a gente costuma ouvir assim: isso daí é Maria vai. Olha como é que você conhece, tá vendo? Maria vai com as outras. E esse ditado diz que a pessoa não concordou em te ouvir, concordou em ouvir outrem, e geralmente o outrem está errado. E aí a gente fica bravo e às vezes até discute: você é uma Maria, vai com as outras mesmo, né? Então o ser humano, ele é assim, ele tem a tendência de ser guiado por alguém ou por algo. Mas guarde isso, irmãos, a vontade de Deus sempre foi que o ser humano fosse guiado pela voz dele, pelo Espírito dele. E é tão visível a diferença de uma pessoa que é guiada pela palavra de Deus, pela voz de Deus, de uma pessoa que não é. Mas o fato é que, se for para sermos guiados por algo ou por alguém, que seja Deus e a sua palavra. Amém, povo de Deus? Por quê, pastor? Porque aí não tem caminho errado.
A Bíblia diz que Ele nos direciona. É Ele que nos conduz pelo caminho certo. Mas nós temos muitas vezes a tendência de deixar de escutar Deus, deixar de escutar a voz de Deus, e dar ouvidos a vozes que nos direcionam para coisas erradas muitas vezes, nos direcionam para caminhos tortuosos muitas vezes. Mas o fato é que por toda a Escritura, nós vamos perceber Deus falando de diversas formas ao seu povo, direcionando o seu povo. Em toda a Bíblia você vai perceber isso. Um Deus que se preocupa com o seu povo, que se preocupa conosco, a ponto de falar de diversas maneiras, de diversas formas, para direcionar a gente no caminho em que a gente deve andar. E tudo que provém de Deus, irmãos, em palavras, em conselhos, em estudos, em ministrações, é direcionando a gente para o centro da vontade dEle. Por isso que, quando Simão responde a Jesus dizendo: olha, sobre a tua palavra nós iremos. Ah, irmão, você precisa entender o peso que isso tem. Porque não era a palavra de qualquer um. Não era a palavra de um líder, de um governo humano. Era a palavra de Jesus. Mas eu te pergunto, Simão poderia ter recusado, sim ou não? E o que aconteceria se ele tivesse feito isso? Ele não teria experimentado um dos grandes milagres que ele experimentou caminhando com Jesus, ouvindo Jesus. E se nós sabemos disso, eu te pergunto, por que por muitas vezes nós ignoramos a palavra dele? Por que por muitas vezes nós negligenciamos essa palavra, sabendo que sobre a palavra dele nós vamos alcançar um propósito? Simão, ele está ali e ele ainda argumenta. Ele fala: olha, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. Sabe, irmão, você já passou por situação assim? Ou quem sabe você está passando por situação assim? Que você rema e não sai do lugar, acaba desistindo de um sonho, acaba desistindo de um projeto, acaba desistindo de uma conquista, porque você já lutou tanto, você já trabalhou tanto, você já tentou tanto. Mas eu quero dizer para você que ainda há a palavra do Mestre para nós. Quem crê? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Tem a palavra de Cristo para nós ainda. E só acaba quando Ele diz que acaba. Só termina quando Ele diz que termina. Até lá, tudo que é de palavra de Deus para nós, que a nossa oração seja, e que a nossa atitude também seja como a de Simão.
sobre a minha palavra não deu certo, sobre o meu conhecimento não deu certo, sobre a minha habilidade não deu certo, sobre o meu profissionalismo não deu certo, mas sobre a tua palavra eu vou caminhar nela. Crendo que o milagre sobrenatural vai acontecer. E aí tem algumas coisas que nós precisamos observar nesse texto, do porquê que funcionou tão bem na vida deles. Primeiro, funcionou porque eles foram obedientes à voz de Jesus. Diga assim comigo: obediência é uma escolha. Eles escolheram obedecer a Cristo. Quando Jesus disse assim: olha, voltem lá. Porque eles já tinham vindo de lá. E o resultado era 0. Mas eles decidiram obedecer, escolher obedecer. Isaías 1:9 diz assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas é se você quiser e se você, então é uma escolha. E às vezes a gente fica patinando, não consegue vislumbrar os milagres de Deus, não vê nada acontecendo na nossa vida, muitas vezes, porque nós estamos escolhendo não obedecer à voz do Mestre, a voz de Cristo, a palavra de Cristo. E Deus não vai nos obrigar, irmãos, a obedecê-lo. Jesus disse para o rapaz: olha, se você quiser seguir-me, tome a sua cruz e venha. Você quer? Não, não quero. Beleza, tudo bem, é uma escolha. O problema muitas vezes é que é mais fácil dar uma desculpa do que obedecer. E olha só, Simão poderia ter usado tudo o que ele disse para Jesus como uma desculpa para não ir. Poderia, mas não fez. Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes, irmãos? É que a gente sabe que Jesus está falando, reconhece que Jesus está falando, mas começa a dar desculpas para aquilo que Jesus está falando. Então Simão poderia dar uma desculpa, falar assim: eu não vou voltar lá, eu já fui. Eu não vou voltar lá, Jesus, vou ignorar, vou escolher não obedecer, porque nós já passamos a noite inteira lá. É assim ou não é? Puxa, pastor, eu trabalhei o dia inteiro, não consegui ir no culto, estava cansado. Não é assim as nossas desculpas, irmãos? Não, o senhor não entende de pescaria, nós é que entendemos. Nós é que temos uma companhia de pesca aqui, uma empresa. A gente vive disso todo dia, eu é que sei, o senhor não sabe nada. A gente já foi lá, já tentou a noite toda e não pegou nada. Para que eu vou voltar lá? Para que eu vou voltar lá? Pedro poderia ter argumentado, poderia ter usado como desculpa, poderia ter dito: olha, não adianta ir lá pescar de novo. E para nós que gostamos de pescar, irmão, tem uma galera que gosta de pescar.
A gente fala isso também. A gente às vezes vai no rio, vai num ponto lá, um sábado, vai no outro, não pega nada. O cara fala assim: não vou lá não, lá não pega nada. Muitas vezes, irmãos, nós damos desculpas para não obedecer. Pedro poderia ter feito, Simão poderia ter feito, mas não fez. Poderia ter argumentado, mas não fez. Por quê, irmãos? Porque às vezes, o que Jesus vai nos pedir para fazer na sua palavra, foge à nossa razão. Foge à nossa compreensão. E tem umas coisas malucas que nós olhamos assim na Bíblia e fala assim: como que pode? Mas nunca se esqueça que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Muitas coisas eu não vou entender, mas eu preciso obedecer. Eu preciso escolher obedecer. Porque tem coisas que não vão fazer sentido, mas eu preciso obedecer à voz do Mestre, à voz do Senhor, mesmo que nada faça sentido naquele momento. Lançar as redes novamente não fazia sentido para eles, mas eles decidiram obedecer. Obedecer. Mesmo que não tenha lógica. Irmãos, presta atenção. Tinha lógica Gideão, com 300 camaradas, vencer um exército de 135 mil? Tem lógica para você? Mas ele venceu. Porque ele obedeceu a voz de Deus. Tem lógica para você 5 pães e 2 peixinhos alimentar quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças? Tem lógica para você? Mas eles obedeceram. Haverá momentos, irmãos, em que a nossa razão e a nossa lógica não serão suficientes contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Vou repetir: haverá momentos em que a nossa razão e a nossa lógica não vai valer de nada diante do propósito que Deus tem para nós. Então, simplesmente ouça e obedeça, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Segunda coisa, lançar as redes segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso é muito mais do que obediência, irmãos. Isso é muito mais do que obediência. É uma demonstração de fé. Então, muitas vezes o obedecer, ele vai ter que estar regado, coberto pela fé. Em muitos casos, para obedecer, você vai ter que crer. Crer que aquilo que Jesus fala é possível para acontecer. O duro é quando a gente faz as coisas sem acreditar. Imagine Deus dizendo para o seu profeta: olha, vai para tal lugar que eu vou mandar os corvos trazerem carne para você. Corvo, irmão.
É difícil de acreditar ou não é? Mas às vezes, aliás, não às vezes, em todas as vezes, você vai ter que crer. Você vai ter que acreditar. Porque é o mestre que está falando. É o mestre que está falando. Vai lá, Elias. Bebe água do rio. E eu vou mandar os corvos te alimentarem. E de manhã e à tarde vinham os bichinhos lá. Com a carninha. Olha, não se preocupem, porque maná vai descer do céu, pão vai descer do céu e alimentar vocês no deserto. Apenas creia. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a exercitar a nossa fé, crendo na palavra de Deus. Tem muita gente que está orando, mas não está crendo. Vem à igreja, mas não crê. Duvida. Imagine só. Se eu chegar para um casal aqui de 90, 100 anos e falar assim: olha, vocês vão ter um filho. Mas se foi Deus, eu tenho que... Irmão, nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide. A Bíblia diz que de todas as promessas que Deus fez a Israel, nenhuma deixou de ser cumprida. Nenhuma. Nenhuma. Então lançar a rede sobre a palavra de Jesus era muito mais do que obedecer. Era crer que o milagre iria acontecer pela fé. Foi pela fé que Abraão saiu do meio da sua parentela sem saber para onde ia. Foi pela fé, irmãos, pela fé. Mesmo que pareça demorar, que Noé passou ali, 100 anos construindo uma arca. Mesmo que custe tudo, creia. Mesmo que custe aquilo que você só tem para comer naquele dia, creia. Porque a viúva de Sarepta foi assim. Ela só tinha o que comer naquele dia. Mas sobre a palavra do profeta, movida por Deus, ela teve fé. E nunca mais passou necessidade. Nunca mais passou necessidade. A nossa fé está sendo provada a cada instante, irmão, cada hora, cada momento. E por último, preste atenção. Pare um pouco de lançar a rede sobre a sua vontade e comece a lançá-la sobre a vontade de Deus. E depois você veja se vai ter diferença ou não. A atitude deles de lançar a rede segundo a vontade de Deus, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz do mestre, e lançar a rede segundo a vontade do Pai, a vontade de Cristo, você vai ter que abrir mão muitas vezes do seu jeito de fazer, da sua maneira de fazer, da sua forma de pensar.
porque você já tentou tantas vezes e continua não dando certo, que tal mudar a estratégia e começar a fazer da maneira de Deus? Do jeito de Deus, do jeito que Deus quer, e não do jeito que nós queremos. E quando a gente faz do nosso jeito, irmãos, além da gente correr o risco de fazer errado, a gente corre um risco de fazer as coisas na hora errada. Por que que tudo é do meu jeito? Tudo é do meu jeito. Moisés, guarda isso, Moisés um dia foi tentar resolver uma parada do jeito dele, ele matou um egípcio. Aí ficou foragido 40 anos. Precipitação. É do meu jeito. E às vezes a gente já ouviu várias vezes Deus falando: ei, lança do outro lado, vai por aqui, vai por ali. E a gente, não, é do meu jeitão. E muitas vezes do meu jeitão, eu corro o risco de parar no infernão. Aí vai para o inferno do seu jeito, tranquilão, de boa, de boa, sabe? Quando a gente cede aos nossos desejos, aos desejos da carne, a gente não está fazendo do jeito de Deus, a gente está fazendo do nosso jeito. Às vezes a gente negligencia a palavra de Deus e não faz como Deus quer, porque a gente se dobrou às circunstâncias. A circunstância me obriga a fazer desse jeito, pastor. Não, você faz porque você quer. A escolha toda é nossa, irmãos. A escolha toda é nossa, e às vezes por causa da circunstância. Olha só, por causa de uma circunstância, Saul foi oferecer sacrifício quando ele não tinha autorização para fazer. Por causa de uma circunstância, Uzá toca na arca que não era para tocar e morre fulminado. Então cuidado com a maneira que você está vivendo, para não ser enredado pelas circunstâncias a ponto de negligenciar a voz de Deus, negligenciar a vontade do Pai para as nossas vidas. Por causa de uma circunstância, Absalão toma o trono de Davi. E o fim dele é trágico. Por causa de uma circunstância, muita gente perece. Então guarda isso no seu coração. Não deixe que nada e ninguém tenha uma voz maior do que a voz de Deus na sua vida, do que a voz do Pai na sua vida. Se você começar a ouvir mais a voz de Deus, e pastor, como é que eu faço para ouvir Deus? Eu fecho o meu olho e fico esperando? Não, você vai ler sua Bíblia que Deus vai falar com você.
Pastor, estou com um problema no casamento. A Bíblia vai falar com você, é a voz de Deus. Estou com um problema de finança. A voz de Deus vai falar com você. Deus vai levantar pessoas para falar com você. Ah, pastor, mas e se for um falso profeta? Irmão, se o Espírito Santo do Senhor habita em você, o Espírito testifica do mesmo Espírito. Se não for, Deus vai te dar discernimento. Discernimento. Estava vendo um pastor esses dias. Ele estava começando a pregar. E aí veio um irmão e falou para ele que ele ia morrer. Aí ele falou assim: se é de Deus, que morra eu. Mas se não for, que morra ele. Eu vim aqui para pregar e vou pregar. Autoridade, discernimento. Discernimento. O duro é você não estar cheio do Espírito, não estar cheio da palavra. Aí qualquer vento de doutrina, qualquer falso profeta te leva na conversa. Qualquer asneira do YouTube te leva numa conversa. Quer ouvir a voz de Deus? Palavra e oração. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, fale com teu pai que está em secreto, e em secreto ele vai te ouvir e vai te responder. Agora, se nós não temos essa intimidade com Deus, a gente tem tempo para 2 horas de Netflix, mas não tem tempo de 2 horas de comunhão com Deus. Aí Deus não vai falar, irmão. É impossível. É impossível você querer que Deus fale com você se você não lê a sua Bíblia todo dia. É impossível. Jesus disse assim: olha, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Como que eu quero conhecer o meu mestre se eu não examino as Escrituras? Outro dia apareceu um doido aí dizendo que não precisava ler a Bíblia, que Deus falava com ele direto. Falei, poderosão. Aí você olha no Instagram do cara, o cara tem 2 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. Não, você não precisa ler a Bíblia não. Outro dia apareceu uma doida aí falando assim, ó, você não precisa confessar seus pecados não, que Jesus já sabe mesmo. Aí você olha no Instagram do indivíduo, 3 milhões de seguidores. Por isso que tem muita igreja que já está rasgando a Bíblia, irmão. Tem muito pastor que já está rasgando a Bíblia. Mas nunca se esqueça, é sobre a palavra de Cristo que nós vamos andar. Essa é a única palavra, a de Jesus, a de Deus, que vai garantir que você volte no mesmo lugar que você fracassou e vença lá em nome de Jesus. Porque Jesus mandou eles voltarem para o mesmo lugar. Vai lá agora, sobre a minha palavra, vamos ver se vai dar certo. E voltaram com as redes cheias, a ponto delas quase se romperem. É isso que Deus tem para todos aqueles que decidiram obedecer a sua voz e caminhar sobre a sua palavra, sobre a sua orientação em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus, através do seu Espírito, faça com que cada dia mais a gente pare para ouvi-lo e dê menos ouvido para vozes que não são de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ter a nossa unção com óleo, em nome de Jesus.
Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.